Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros textuais e o que são os gêneros textuais, né? Eles são categorias que organizam os textos e eles ajudam a entender o propósito e a estrutura de cada tipo de texto. E algum deles são os textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos. Um deles é o narrativo, que são contos de romance. Também tem o descritivo, que é um tipo de texto que cria imagens na mente. Tipo assim, por exemplo, quando você lê sobre uma paisagem, você consegue imaginar como ela é. Também tem o argumentativo, que são textos que defendem um ponto de vista, como artigos de opinião. Tem o informativo, que são textos que nos informam como são as notícias e os artigos, e eles têm um papel de nos deixar atualizados sobre o que está acontecendo no mundo. Agora, sobre gêneros híbridos, eles são textos que misturam características de diferentes gêneros. Por exemplo, as crônicas elas têm elementos de narrativas e descritivos, e muitas vezes falam sobre o cotidiano de forma leve e engraçada. Blogs também são ótimos exemplos, pois você pode combinar a opinião, informação e até a narrativa. Outra forma híbrida é o relato pessoal, que combina aspectos de narrativa com reflexões ou análises, muitas vezes incorporando uma experiência subjetiva. Os blogs podem ser considerados híbridos, pois podem mesclar informações, opiniões e narrativas, dependendo do tema e do estilo do autor. Também tem os exemplos adicionais de gêneros textuais, como, por exemplo, a crônica, que é um texto curto que aborda temas do cotidiano, geralmente com um tom leve e humorístico. Por exemplo, você pode comentar sobre a forma de que alguém retrata o dia a dia de maneira divertida. Também tem o poema, que é um texto que utiliza a linguagem de forma mais livre e subjetiva, focando em emoções e sensações. Por exemplo, você pode mencionar um poeta e comentar sobre os poemas e poder transmitir sentimentos sobre o poema. E também tem receita, que é um texto instrucional que ensina a preparar pratos ou realizar atividades. Por exemplo, você pode falar sobre a estrutura típica de uma receita e ingredientes e modo de preparo e como elas são fundamentais em nossa vida cotidiana. E a importância dos gêneros textuais é porque os gêneros textuais eles ajudam a organizar a comunicação e facilitam a compreensão, pois cada um possui suas características que os leitores e escritores reconhecem. Além disso, o domínio de diferentes gêneros é essencial para a produção de diferentes eficazes, em diversos contextos, como acadêmico, profissional e também pessoal. Além disso, os gêneros eles podem se misturar. Por exemplo, uma crônica pode ter elementos narrativos e descritivos, enquanto um ensaio pode incluir argumentos persuasivos e análises profundas. Essa flexibilidade torna a linguagem rica e adaptável, refletindo a diversidade das experiências humanas.